Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, né? Estudando principalmente. Se cuidem, viu? Hoje eu preparei uma videoaula referente ao capítulo 5 do livro de vocês, Expansão e Ouro na América Portuguesa. Essa apresentação que eu vou mostrar a vocês através do slide, ela vai ser a primeira parte do capítulo. Para isso, para que a gente compreenda esse conteúdo, eu vou querer que vocês acompanhem através de uns slides que eu montei aqui, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, nós vamos falar então esse capítulo sobre a expansão e o ouro na América Portuguesa. Quando a gente fala da América Portuguesa, novamente, vou salientar que estamos falando da colonização do Brasil. Nós já vimos no capítulo anterior que o processo de colonização do Brasil vai se iniciar a partir de 1530, apesar do descobrimento, entre aspas, ter ocorrido em 1500. Foi o que aconteceu durante o período de 1500 até 1530, não foi encontrados metais preciosos no Brasil e também o comércio com as Índias dava muito mais lucro para Portugal do que qualquer tentativa de iniciar uma nova atividade econômica aqui no Brasil. Então, nesse momento, eles trabalhavam essencialmente com a atividade do escambo, que era a extração do pau-brasil, que a gente trabalhou até, acho que em podcast. E aí, com a decadência desse comércio, lá das Índias, os portugueses, então, vão começar a se dedicar para a colonização do Brasil. E a atividade econômica que eles vão exercer, essencialmente, é o cultivo da cana-de-açúcar. E a partir dessa visão da cana-de-açúcar, a gente vai compreender que a ocupação do Brasil vai estar essencialmente no litoral. Como, então, que começa a haver essa expansão para o interior? Esse movimento colonizador levando o território do Brasil para essa visão continental que a gente tem hoje. A gente pode salientar que houve a atuação principalmente dos soldados com a construção dos fortes, e aí a gente tem do lado o forte dos Três Reis Magos, que fica lá no Rio Grande do Norte. Aqui no Ceará a gente tem o forte de Nossa Senhora da Assunção, também conhecido como a 10ª Região Militar. Temos o forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Qual era a função desses fortes? Eles tinham o objetivo principal de proteger o território. Até porque, para os outros europeus, a região da América não era exclusivamente para portugueses e espanhóis. Então, mesmo que Portugal e Espanha tenham assinado o Tratado de Tordesilhas, outras nações não obedeceram. Inclusive, nós também já vimos que os franceses chegaram a ocupar territórios aqui no nosso Brasil. Então, esses soldados, eles iam construindo esses fortes com esse intuito de proteger o território brasileiro. Outra atuação que vai ser bastante significativa para a ocupação do interior vai ser a ação dos jesuítas. Quem são os jesuítas? São os responsáveis pela catequização dos índios. A Igreja Católica, melhor dizendo, ela sofreu um grande baque com a Reforma Protestante. Ela perdeu muitos fiéis. Então, diante disso, ela precisava encontrar novos fiéis. Esses fiéis ela iria encontrar, então, no território brasileiro. Para isso, era necessário iniciar um processo de catequização. Quem iria fazer isso eram os jesuítas. Não foi fácil. Eles tiveram que enfrentar alguns problemas, entre eles a gente tem aí a revolta de Beckman. A revolta de Beckman aconteceu na região do Grã-Pará e Maranhão. E essa revolta foi entre jesuítas, que queriam catequizar os índios, e os colonizadores, que queriam transformar os índios em trabalhadores. E aí esse movimento vai acabar fazendo com que haja esse conflito direto entre os padres jesuítas e os colonizadores. Outra atuação também que vai levar para essa ocupação do interior foi a dos bandeirantes. A princípio, o movimento de ocupação para o interior foi realizado por um movimento chamado Entradas.
As entradas, elas só existiram no início da colonização e elas eram financiadas pela corte portuguesa, pela coroa portuguesa. Por quê? Porque elas tinham como objetivo encontrar ouro. Como elas não encontraram, acabaram perdendo a sua função. E os bandeirantes, eles também eram pessoas especializadas com o intuito de encontrar ouro. Sendo que, como eles não encontraram, eles acabaram fazendo outro tipo de atividade, como principalmente a caça aos índios. E aí a gente tem os bandeirantes, né? Esses bandeirantes, eles vão atuar principalmente, hoje a gente vê muito falar rodovia Bandeirantes, lá em São Paulo. Então, eles são essencialmente da região do interior. Por quê? Porque eles, como não encontraram ouro, eles vão se dedicar à caça aos índios. Ou então, sertanismo de contrato. O que era sertanismo de contrato? Eles recebiam pagamentos de determinados senhores para não só caçar, mas também para capturar escravizados. Foi somente no final do século XVII que houve a descoberta de ouro no Brasil. E essa descoberta aconteceu no interior. Então, assim, os portugueses, os colonizadores, primeiro os portugueses, depois os colonizadores foram tentar descobrir o ouro no litoral, não encontraram. E aí, só com a decadência da cana-de-açúcar, que esses indivíduos, eles resolveram, então, ir em busca dessa descoberta dos metais preciosos para a região do interior. E aí, eles descobriram o ouro aonde? Na região que hoje a gente conhece como a região de Minas Gerais e, posteriormente, na região de Goiás. Obviamente que a partir do momento que houve a descoberta de ouro, muitas pessoas começaram a vir para a região sudeste do Brasil. E isso gerou conflitos. Entre eles, o mais conhecido, a gente tem a Guerra dos Emboabas. Por quê? Quem encontrou o ouro foram os paulistas, os bandeirantes. Como vieram muitos forasteiros, eles não queriam que esses forasteiros tivessem também o direito de explorar o ouro como eles. E um desses forasteiros eram justamente os portugueses. Então, eles usavam esse termo emboabas, certo? Emboaba é uma ave. E as pernas da ave se assemelham ao jeito como os portugueses usavam suas calças, né? Até o joelho e a meia dos pés até o joelho. Então, isso fazia com que eles associassem os portugueses ou os forasteiros aos emboabas. Então, essa acabou sendo uma dos principais conflitos da época. O resultado desse conflito foi que a corte portuguesa resolveu dividir o território e autorizou que todos pudessem buscar o ouro. Claro que o rei de Portugal, ele estava muito mais preocupado em ganhar o ouro do que em dizer quem tinha ou quem não tinha o direito. Mas quanto mais pessoas tivessem a oportunidade de encontrar ouro, mais riqueza seria para Portugal. Por quê? Porque todo mundo que tivesse a chance de encontrar ouro, ele tinha que pagar impostos. A extração do ouro, ela era regulamentada pela corte portuguesa, pela coroa portuguesa. E aí, todo mundo que chegava lá na região e encontrava esses metais preciosos, o ouro principalmente, eles tinham, então, que pagar impostos e tinha outras cobranças. O principal imposto era o quinto. Que era o quinto? Era 20% de todo o ouro arrecadado tinha que ser dado à coroa portuguesa, certo? Outro imposto que tem é o imposto de passagem, que era assim, se você passou ali naquela região, você pagava o imposto. As entradas eram um imposto por conta das mercadorias que entravam naquela região. E os donativos é como se fosse esses impostos que a gente tem hoje, por exemplo, para casar, para ter reconhecimento de firma, tudo isso a gente não paga hoje, então eles pagavam através dos donativos. Obviamente que a população vai começar a reagir contra essa situação. Por quê? O ouro do Brasil era o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É esse ouro que é encontrado facilmente. Com o passar do tempo, o ouro de aluvião começa a ficar mais escasso. E aí
a corte portuguesa não queria saber, o rei de Portugal não queria saber, ele queria 1.500 quilos de ouro por ano, as famosas 100 arrobas. E se não fosse encontrado, ele tirava de algum jeito, e aí era quando ele decretava a derrama. Mas até ser decretada a derrama, o que vai acontecer? Muita gente que pensava assim, poxa, eu trabalhei tanto para encontrar ouro e agora vou ter que dar 20% do que eu encontrei para a coroa portuguesa, que não fez nada. Então começaram a haver a sonegação desses impostos e o tráfico também. Uma das coisas mais comuns que aconteciam para a realização do tráfico eram os famosos santos de pau oco, como a gente observa bem aí no livro. No slide, desculpa. Se fazia um santo de madeira, colocava-se oco, deixava ele oco por dentro e colocava lá as pedrinhas de ouro. A reação da coroa vai ser a proibição desse ouro, de ouro em pó, que se chamava, e vai começar a querer, aliás, ela vai determinar que o ouro vai ter que ser vendido em barra. Isso também aconteceu por causa de um movimento conhecido como a Revolta de Filipe dos Santos, que era justamente porque os trabalhadores que extraíam o ouro não queriam pagar os 20%. E aí, como eles não queriam pagar esses 20%, eles se rebelaram contra a coroa. Bom, como a gente sabe, a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar se deu no litoral. O ouro se dá no interior. Então, quais foram as consequências? O que foi que mudou a partir da descoberta de ouro no Brasil? A principal consequência foi a ampliação da ocupação do território. Até então, o território brasileiro era essencialmente o litoral. E com a descoberta do ouro, começa-se a expandir-se para o interior. Outra consequência vai ser o desenvolvimento urbano. Na cana-de-açúcar, as pessoas viviam essencialmente no campo. Com a descoberta de ouro, começa a se urbanizar. O Brasil começa a se urbanizar. Por quê? Porque começam a se intensificar as atividades comerciais. Justamente porque, assim, quem saiu da sua casa e foi trabalhar em busca de ouro, quando chegou lá e encontrou ouro, essa pessoa não se preocupou em plantar uma batata, não se preocupou em plantar feijão, não se preocupou em criar uma galinha, não se preocupou em cuidar de uma vaca para ter o leite ou a carne da vaca. Mas a pessoa queria comer. E aí, como é que acontecia? Ela com os bolsos cheios de ouro, a pessoa rica, e não tinha o que comer. Tanto que no começo da época do ouro no Brasil, essa região, ela começou a ter fome. Então as pessoas estavam ricas, mas sem dinheiro. Então o que foi que aconteceu? Muita gente foi para essas regiões com o objetivo de formar pequenos comércios e essas pessoas acabaram se enriquecendo por conta disso. Outra consequência vai ser a mudança da capital. A capital do Brasil era Salvador e vai passar a ser o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o centro comercial do Brasil vai estar agora na região sudeste. E a consolidação do mercado interno. Por quê? Justamente porque como vai haver a intensificação da atividade comercial, começa-se por conta dessa necessidade do povo estar consumindo, começa-se a consolidar o mercado interno. E aí, gente? Deu para acompanhar? Vocês conseguiram compreender, então, esse contexto da sociedade do ouro? Na realidade, a sociedade do ouro a gente vai trabalhar mais especificamente na próxima aula. Mas essa expansão do ouro vai gerar mudanças na sociedade brasileira, né? E aí vários conflitos que também aconteceram. E as consequências também dessa ação dos colonizadores e também dos jesuítas aqui na nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Acredito que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou esperar que vocês questionem, façam questionamentos. E no mais, eu desejo que todos permaneçam em casa, estudem. Tá muito difícil essa realidade que a gente está vivenciando, mas isso não significa que seja impossível. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar batalhando, que a gente vai vencer, certo? No mais,
Grande beijo e até a próxima aula.